Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês a história mais dolorosa e mais bonita que eu já vivi em mais de 30 anos rodando esse Brasil de ponta a ponta. Uma história que me fez chorar mais do que qualquer outra coisa na minha vida, que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre abandono, sobre perdão, sobre o significado de ser mãe e ser filho. Tem feridas que a gente carrega desde criança, feridas tão profundas que viram parte da nossa identidade. E para mim, a ferida maior sempre foi saber que minha mãe me abandonou quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Simplesmente saiu de casa numa manhã de domingo e nunca mais voltou. Nunca ligou, nunca mandou carta, nunca deu sinal de vida. E eu cresci com aquele buraco no peito, com aquela pergunta que nunca saía da minha cabeça. Por que ela não me quis? O que foi que eu fiz de tão errado? Para ela simplesmente me deixar e sumir sem olhar para trás? Durante 32 anos, eu vivi com essa dor. Construí minha vida em cima dessa rejeição. Me tornei um homem fechado, com dificuldade de confiar nas pessoas, sempre esperando que todo mundo fosse me abandonar cedo ou tarde. E quando as pessoas me perguntavam sobre minha mãe, eu sempre dizia com raiva na voz que eu não tinha mãe, que minha mãe tinha morrido fazia tempo, porque para mim era mais fácil dizer que ela estava morta do que admitir que ela tinha me abandonado. Mas tudo isso mudou numa tarde de quinta-feira do mês de abril, quando eu estava fazendo uma entrega de eletrodomésticos numa cidade pequena do interior do Paraná e parei para almoçar num restaurante de beira de estrada, e a mulher que me serviu a comida, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos trêmulas, era minha mãe. E antes que você pense que eu devo ter me enganado, que depois de tanto tempo é difícil ter certeza, eu preciso te dizer que não teve erro, não teve dúvida, porque quando ela chegou perto da mesa com o prato na mão e nossos olhos se encontraram, quando ela largou o prato no chão e ele se espatifou fazendo aquele barulho enorme, quando ela levou a mão na boca e sussurrou, meu nome, João Carlos, do jeito exato que ela falava quando eu era criança, quando ela desabou em choro ali mesmo no meio do restaurante, eu soube com absoluta certeza que estava cara a cara com a mulher que me deu à luz e que desapareceu da minha vida quando eu mais precisava dela. Se você quer saber como foi esse reencontro, o que minha mãe me contou que justificava o abandono, como eu lidei com 32 anos de raiva e mágoa explodindo de uma vez só, e principalmente se é possível perdoar alguém que te machucou tão profundamente, então fica comigo até o final dessa história. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, porque o que eu vou contar vai mexer com você. Vai te fazer pensar sobre suas próprias feridas, sobre as pessoas que você talvez precise perdoar, sobre como a verdade nem sempre é o que a gente imaginou durante todos esses anos. Era uma quinta-feira ensolarada, o calor estava forte naquela região do Paraná, um daqueles dias em que o sol bate no asfalto e faz tudo parecer meio derretido, e eu tinha acabado de descarregar um container cheio de geladeiras, fogões e máquinas de lavar numa loja de departamentos de uma cidade chamada Cornélio Procópio. A entrega tinha demorado mais do que o esperado, já passava do meio-dia, e meu estômago estava roncando pedindo comida. Então, quando vi a placa anunciando um restaurante 3 quilômetros à frente, decidi parar para fazer uma refeição decente antes de continuar viagem para Londrina, onde eu ia pegar outra carga. O restaurante era daqueles simples de beira de estrada, construção antiga de alvenaria pintada de branco e amarelo, com um letreiro desbotado dizendo Restaurante e Lanchonete da Dona Maria, aqueles lugares que a gente encontra aos montes no interior e que servem comida caseira boa e barata. O estacionamento era de chão de terra batida, tinham 5 carros parados e espaço suficiente para o meu caminhão. Então encostei ali mesmo, desliguei o motor que estava fervendo com o calor e desci sentindo o sol quente batendo na minha cabeça. Quando entrei no restaurante, o contraste da luz externa com a penumbra interna me fez ficar alguns segundos piscando até os olhos se ajustarem, e aos poucos fui vendo o ambiente. Um salão simples com umas 15 mesas de madeira, toalhas de plástico quadriculadas, ventiladores de teto girando devagar, paredes decoradas com aquelas fotos antigas de paisagens e com calendários de oficina mecânica. Tinha pouca gente almoçando, 2 caminhoneiros numa mesa no canto,
Uma família com 2 crianças pequenas perto da janela e um senhor sozinho lendo jornal perto do balcão. Escolhi uma mesa no meio do salão, perto de um ventilador que pelo menos dava uma amenizada no calor. Sentei na cadeira de madeira que rangeu com meu peso e fiquei esperando alguém vir me atender. Foi quando ouvi uma voz feminina vindo da cozinha, uma voz que gritava alguma coisa sobre feijão que estava acabando, e aquela voz, aquele timbre, aquela forma de falar, me deu um arrepio estranho, uma sensação de déjà vu que eu não conseguia explicar. Alguns segundos depois, uma mulher saiu da cozinha carregando uma bandeja com pratos e começou a caminhar na direção da família que estava perto da janela. Ela estava de costas para mim, usando um avental florido meio surrado, o cabelo grisalho preso num rabo de cavalo baixo, o corpo curvado pelo peso dos anos e do trabalho pesado. E tinha algo nela, na forma como ela andava, no jeito que ela segurava a bandeja, que me deixou inquieto sem saber por quê. Depois de servir a família, ela se virou na minha direção para vir atender minha mesa, e foi nesse momento que nossas vidas colidiram de novo, depois de mais de 3 décadas. Quando ela me viu, quando os olhos dela encontraram os meus, o rosto dela mudou completamente, a cor sumiu, a boca abriu num grito silencioso, as mãos que seguravam a bandeja vazia começaram a tremer violentamente. Ela deu mais 2 passos na minha direção, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Os olhos arregalados fixos no meu rosto, analisando cada detalhe, como se estivesse tentando confirmar se aquilo que estava vendo era real. João Carlos, ela sussurrou, e a bandeja escorregou das mãos dela e caiu no chão com um estrondo que fez todo mundo no restaurante olhar na nossa direção. Meu Deus, João Carlos, é você, meu filho, é você mesmo. E naquele momento, quando ela falou aquelas palavras, quando me chamou de filho com aquela voz que eu não ouvia fazia 32 anos, mas que estava gravada em algum lugar profundo da minha memória, tudo dentro de mim simplesmente explodiu. A raiva que eu tinha guardado durante décadas, a mágoa de ter sido abandonado, a dor de ter crescido sem mãe, tudo veio à tona de uma vez como uma onda gigante que me engoliu completamente. Levantei da cadeira tão rápido que ela caiu para trás. Minhas mãos estavam fechadas em punhos, meu corpo inteiro tremia, e as palavras que saíram da minha boca vieram carregadas de todo aquele veneno que eu tinha acumulado. Não me chama de filho, eu gritei, e minha voz saiu alta demais, rasgada de emoção. Você não tem esse direito. Você perdeu esse direito no dia que me abandonou, no dia que saiu de casa e nunca mais voltou, no dia que me deixou chorando esperando por você e você nunca apareceu. Minha mãe desabou em choro ali mesmo. As pernas cederam e ela se ajoelhou no chão no meio dos cacos da bandeja quebrada, as mãos no rosto, o corpo sacudindo com soluços profundos. Eu sei, ela conseguiu dizer entre os choros. Eu sei que não mereço. Eu sei que eu te machuquei, mas por favor me deixa explicar. Me deixa contar o que aconteceu. Você merece saber a verdade. A verdade, eu praticamente cuspi a palavra. A verdade é que você me abandonou quando eu tinha 6 anos. A verdade é que eu passei a infância inteira esperando por você. A verdade é que você destruiu a minha vida. O dono do restaurante, um senhor gordo de bigode grisalho, veio correndo da cozinha ao ouvir o barulho. Olhou para a cena, olhou para minha mãe ajoelhada no chão cercada de cacos de louça, olhou para mim em pé tremendo de raiva com as veias do pescoço saltadas e ficou sem saber o que fazer. Dona Maria, o que aconteceu aqui? A senhora está bem? Ele perguntou, ajudando ela a se levantar com cuidado para não cortar as mãos nos cacos. Estou, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão calejada. Estou sim, senhor Antônio, só preciso conversar com esse moço, por favor. O senhor pode me dar alguns minutos? O senhor Antônio olhou desconfiado para mim, como se estivesse avaliando se eu representava perigo. Mas algo no desespero da minha mãe, algo na forma como ela me olhava com aquele misto de terror e esperança, deve ter feito ele entender que aquilo era uma situação complexa que ele não podia resolver apenas me expulsando do restaurante. Pode usar a salinha dos fundos, ele disse apontando para uma porta pequena no canto do salão. E por favor, se acalmem os dois. Isso aqui é um estabelecimento comercial e tem gente tentando almoçar em paz. Minha mãe olhou para mim com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar
inchados, desesperados. Por favor, João, só me dá 10 minutos para eu te contar o que você nunca soube. E depois, se você quiser ir embora e nunca mais me ver, eu vou entender. Mas pelo menos deixa eu te dar a verdade que eu devia ter te dado há muito tempo. Eu estava dilacerado. Metade de mim queria sair correndo daquele lugar, voltar para o caminhão e ir embora para nunca mais ter que encarar aquela mulher que me causou tanta dor. Mas a outra metade, aquela parte que ainda era o menino de 6 anos esperando pela mãe, precisava ouvir, precisava entender, precisava saber por que ela tinha feito aquilo. Acabei seguindo ela até a salinha, um cômodo pequeno e abafado que servia de depósito e escritório ao mesmo tempo, com caixas empilhadas de mantimentos, uma mesa velha cheia de papéis amarelados e contas para pagar, 2 cadeiras desconfortáveis de plástico rachado e uma janelinha pequena, por onde entrava um fio de luz do sol da tarde que iluminava a poeira suspensa no ar quente. Sentamos um de frente para o outro, e o silêncio que se instalou ali foi denso, carregado de 32 anos de ausência, de perguntas sem resposta, de noites que eu passei chorando pela mãe que nunca voltava, de aniversários que ela perdeu, de formaturas que ela não viu, de momentos importantes da minha vida que ela simplesmente não estava lá para testemunhar. Minha mãe respirou fundo várias vezes, como se estivesse juntando coragem. Limpou o rosto com a barra do avental que estava manchado de molho de tomate e gordura e começou a falar. E a história que saiu da boca dela, durante a próxima hora, destroçou e reconstruiu tudo que eu achava que sabia sobre minha própria vida, sobre minha infância, sobre o motivo da minha mãe ter desaparecido daquele jeito. Ela me contou que quando eu tinha 6 anos, ela estava num casamento extremamente violento com meu pai, um homem que ela descreveu como controlador, agressivo, possessivo e cada vez mais perigoso conforme os anos passavam. Ela me contou que apanhava quase todo dia, que tinha o corpo coberto de marcas roxas e arroxeadas que ela escondia com roupas de manga comprida, mesmo no calor escaldante do verão, que tinha costelas quebradas que nunca foram tratadas direito, que tinha medo constante de que uma hora ele fosse longe demais na violência e ela não sobrevivesse para ver o dia seguinte. Mas o pior, ela disse, a voz quebrando de emoção, não era o que ele fazia comigo, era ver o que aquilo estava fazendo com você, ver você crescendo naquele ambiente de violência constante, ver você começando a ter medo do próprio pai, começando a se encolher quando ele levantava a voz, começando a tremer quando ouvia a porta da frente abrindo, porque não sabia se o pai ia chegar calmo ou bêbado e violento, e eu sabia que se eu continuasse ali, se eu não fizesse nada para mudar aquela situação, você ia crescer achando que aquilo era normal, ia virar um homem violento igual a ele, ou ia ficar traumatizado para sempre, ia carregar aquelas cicatrizes pelo resto da vida. Ela me contou que tentou sair várias vezes, que juntou dinheiro escondido, guardando moedas no fundo de potes de mantimentos, que planejou fugas elaboradas, esperando ele dormir bêbado para poder pegar eu e sair no meio da noite. Mas meu pai sempre descobria, sempre achava o dinheiro escondido, sempre acordava no momento errado, e as consequências eram terríveis, as surras ficavam piores, as ameaças ficavam mais explícitas. Ele dizia que se ela tentasse fugir de novo, ele ia matar ela, e depois ia matar a mim também, que ia fazer parecer acidente, que ninguém ia poder provar nada. Até que um dia, depois de uma surra particularmente brutal, onde meu pai quebrou 3 dedos da mão dela e bateu a cabeça dela contra a parede tantas vezes que ela desmaiou, ela foi parar no hospital levada por uma vizinha que ouviu os gritos e uma assistente social que atendeu ela no pronto-socorro, viu o estado que ela estava e disse com todas as letras que se ela voltasse para casa daquela vez, provavelmente não ia sobreviver para contar história, que aquele nível de violência tinha um final, previsível e trágico. Foi quando a assistente social ofereceu ajuda através de uma rede de proteção a mulheres em situação de violência doméstica, um tipo de programa que existia na época, mas que era muito discreto, quase secreto, porque se os agressores descobrissem da existência dessa rede e de quem estava ajudando, poderiam ir atrás e fazer coisas terríveis. Eles ofereceram para minha mãe uma chance de recomeçar em outro estado, com documentos novos, identidade nova, um emprego arranjado numa cidade pequena onde ninguém ia conhecer ela, proteção até que ela conseguisse se estabelecer.
Mas tinha uma condição que partiu o coração dela. Ela teria que cortar todos os laços com a vida anterior, inclusive comigo, porque se meu pai descobrisse onde ela estava através de qualquer contato, ele ia atrás dela e podia matar ela e qualquer um que estivesse ajudando. E além disso, se ela tentasse me levar junto, meu pai com certeza ia mover céus e terras para nos encontrar, ia usar a polícia, ia denunciar como sequestro, ia fazer tudo o que estivesse ao alcance dele para nos encontrar, porque o ego ferido dele não ia permitir que a mulher fugisse levando o filho. João, ela disse olhando direto nos meus olhos pela primeira vez desde que começamos a conversar, as lágrimas escorrendo sem parar, deixando trilhas no rosto enrugado. A decisão mais difícil da minha vida foi te deixar. Foi escolher entre ficar e morrer, inevitavelmente nas mãos do seu pai, ou fugir e te deixar para trás torcendo que você sobrevivesse sem mim, que seu pai te criasse minimamente bem, que você crescesse e um dia pudesse entender que eu não te abandonei porque não te amava, mas porque era a única forma de eu sobreviver e de evitar que você testemunhasse o assassinato da sua própria mãe. Ela me contou que naquele domingo fatídico, enquanto meu pai tinha saído para beber com os amigos dele, como fazia todo final de semana, ela fez uma mala pequena com o mínimo de roupas, beijou minha testa, enquanto eu dormia porque não teve coragem de me acordar e se despedir sabendo que eu ia chorar e implorar para ela não ir, escreveu um bilhete curto dizendo que não aguentava mais e que estava indo embora, e saiu pela porta dos fundos, onde um carro da rede de proteção estava esperando por ela. Os primeiros meses foram os piores da vida dela, vivendo num abrigo temporário dividindo quarto com outras mulheres que também estavam fugindo de situações de violência, chorando todas as noites pensando em mim, imaginando como eu estava, se eu estava comendo direito, se meu pai estava me machucando, se eu estava me perguntando onde minha mãe tinha ido, se eu estava sentindo falta dela, ou se já tinha começado a me esquecer do rosto dela. Ela me contou que chegou a ligar para casa 2 vezes nos primeiros meses, apenas para ouvir minha voz, e nas 2 vezes quem atendeu foi meu pai, e ele gritou no telefone dizendo que se ela algum dia aparecesse de novo, ele ia matar ela com as próprias mãos, que ela era uma vagabunda, uma mãe desnaturada, e que ele ia fazer questão que eu crescesse odiando ela tanto quanto ele odiava. Depois dessas ligações, ela nunca mais tentou contato, porque percebeu que qualquer conexão que ela tentasse estabelecer só ia piorar as coisas, só ia alimentar a raiva do meu pai e me colocar em mais perigo. Com o tempo, minha mãe foi se reconstruindo, conseguiu um emprego numa padaria, depois num mercadinho, eventualmente juntou dinheiro suficiente para alugar um quartinho minúsculo e foi criando uma vida nova, sempre com medo de ser encontrada, sempre usando o nome falso que tinham dado para ela, sempre evitando fazer amizades muito profundas, porque tinha medo de que alguém descobrisse quem ela realmente era. Anos depois ela se mudou para o Paraná, onde conseguiu esse emprego no restaurante do Sr. Antônio, e foi lá que ela finalmente começou a se sentir um pouco mais segura, um pouco mais capaz de respirar sem olhar por cima do ombro o tempo todo. Mas João, ela disse, e a dor na voz dela era tão palpável que eu conseguia sentir fisicamente, não passou um único dia desses 32 anos que eu não pensei em você, que eu não me perguntei como você estava, que tipo de homem você tinha se tornado, se você era feliz, se você tinha conseguido construir uma vida boa apesar de tudo. Eu acompanhava notícias da nossa cidade natal pela internet, quando a internet começou a existir, sempre com medo de ver alguma notícia ruim sobre você, sempre torcendo para que você estivesse bem, para que tivesse conseguido sair de perto do seu pai e construir sua própria história. Quando ela terminou de falar, quando colocou para fora aquela história toda que tinha guardado durante décadas, o silêncio que se instalou na salinha foi diferente do silêncio anterior. Era um silêncio mais leve, como se o ar tivesse ficado menos pesado com a verdade finalmente exposta. Eu estava processando tudo aquilo, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que eu tinha tentado montar a vida inteira sem ter metade das peças necessárias. Lembrei da minha infância depois que minha mãe foi embora. Lembrei de como meu pai realmente mudou. Ficou mais fechado, mais amargo. Mas também lembrei que ele nunca bateu em mim da forma como batia na minha mãe. Como se ter perdido
ela tivesse de alguma forma quebrado o ciclo de violência dele. Ou talvez ele só tivesse medo do que as pessoas iam falar se ele espancasse uma criança da mesma forma que espancava a esposa. Cresci com meu pai me dizendo que minha mãe era uma vagabunda que tinha nos abandonado para viver com outro homem, que ela não prestava, que eu não devia nunca perdoar ela. E eu acreditei naquela versão durante todos esses anos, porque era a única versão que eu tinha. E agora descobrir que a verdade era completamente diferente, que minha mãe não me abandonou por desamor, mas por desespero, por uma questão literal de sobrevivência, isso mudava tudo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda estava com raiva, porque mesmo entendendo os motivos dela, mesmo reconhecendo que ela estava numa situação impossível, eu ainda tinha sido a criança que ficou para trás. Eu ainda tinha sido aquele menino de 6 anos que acordou naquela manhã e descobriu que a mãe tinha ido embora. Eu ainda tinha carregado aquela ferida de abandono durante 32 anos. E essa ferida não ia simplesmente desaparecer só porque agora eu conhecia o contexto. Por que você nunca tentou me procurar depois? Eu finalmente perguntei, a voz ainda meio rouca de emoção. Quando eu cresci, quando virei adulto, quando saí de casa, por que você nunca tentou descobrir se eu estava bem? Nunca tentou me encontrar? Ela suspirou fundo, limpou as lágrimas que não paravam de cair. Eu tentei, João, tentei sim. Quando você completou 18 anos, eu contratei um detetive particular com o pouco dinheiro que tinha guardado. Pedi para ele descobrir se você estava bem, onde você morava, o que você estava fazendo da vida. Ele descobriu que você tinha saído da casa do seu pai, que estava morando sozinho, que tinha começado a trabalhar como ajudante de caminhoneiro, e isso me deu um alívio enorme saber que você estava vivo, que estava construindo sua vida. Mas o detetive também me disse que seu pai ainda morava na mesma cidade, que ainda bebia muito, e que se eu aparecesse de repente na sua vida depois de todos aqueles anos, você provavelmente ia me rejeitar, ia ter raiva de mim. E além disso, seu pai poderia descobrir e vir atrás de mim, porque homens violentos não esquecem, não perdoam, carregam a raiva para sempre. Então eu tomei a decisão de não aparecer, de deixar você viver sua vida sem a complicação de uma mãe que tinha te deixado. Achei que seria melhor para você me esquecer completamente do que ter que lidar com todo esse passado doloroso. Mas eu nunca esqueci de você. Nunca parei de amar você. Nunca parei de torcer por você mesmo de longe. Fiquei olhando para ela, para aquela mulher envelhecida e cansada que trabalhava num restaurante de beira de estrada, servindo comida para estranhos. E tentei conciliar essa imagem com a imagem da minha mãe jovem que eu guardava nas poucas memórias fragmentadas que tinha da primeira infância. Lembrei dela me embalando para dormir. Lembrei dela cantando uma música que eu não conseguia mais lembrar a melodia. Lembrei dela secando minhas lágrimas quando eu caía e ralava o joelho. E percebi que aquela mulher que me amava tinha estado sempre ali, escondida embaixo de todas as camadas de dor e trauma e sobrevivência. Seu pai ainda está vivo? Eu perguntei, e percebi que essa era uma informação importante para ela. Ela sacudiu a cabeça. Ele morreu faz 5 anos. Cirrose hepática. O álcool acabou com ele como acaba com tanta gente. E quando eu soube da notícia, eu senti um alívio enorme. Não porque eu desejava a morte dele, mas porque significava que ele não podia mais me machucar, não podia mais ser uma ameaça. Mas ao mesmo tempo eu senti uma tristeza porque significava que tinha passado todo aquele tempo escondida, vivendo com medo, quando talvez nos últimos anos eu já pudesse ter tentado me reconectar com você. Eu não sabia que ele tinha morrido. Você nunca tentou me procurar depois disso. Ela olhou para baixo envergonhada. Eu quis, João, eu juro que quis. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Porque como eu ia chegar em você depois de todos esses anos e falar: Oi, sou sua mãe. Desculpa ter sumido por 3 décadas. Eu tinha medo da sua rejeição. Medo de que você me odiasse. Medo de estragar a vida que você tinha construído aparecendo do nada. Então, eu fui empurrando com a barriga, fui adiando, fui esperando o momento certo que nunca chegava. Até que hoje você apareceu aqui, nesse restaurante, e o destino decidiu por mim que era hora de nos reencontrarmos. E se você está acompanhando essa história até aqui, se está sentindo cada camada dessa dor e dessa complexidade, deixa um like, compartilha com alguém, comenta aí embaixo como você se sentiria no meu lugar,
Porque essa decisão que eu tive que tomar ali naquela salinha abafada, a decisão de perdoar ou não perdoar, de dar uma chance para essa mulher, ou simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás, foi uma das mais difíceis da minha vida. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos, apenas respirando aquele ar quente e parado da salinha, e eu sentia minha cabeça girando com todas aquelas informações, com toda aquela verdade que tinha acabado de ser despejada em cima de mim. Uma parte de mim queria abraçar minha mãe e dizer que estava tudo bem, que eu entendia, que não tinha problema, mas outra parte ainda estava machucada demais. Ainda carregava 32 anos de dor que não iam simplesmente evaporar com uma conversa de 1 hora. Eu preciso de tempo, finalmente consegui dizer. Eu preciso processar tudo isso. Preciso pensar. Preciso entender meus próprios sentimentos. Porque é muita coisa de uma vez só. É uma vida inteira de certezas sendo destruídas e reconstruídas. E eu não consigo simplesmente decidir agora se eu perdoo ou não perdoo. Se eu quero ter você na minha vida ou se é melhor deixar as coisas como estão. Minha mãe assentiu, limpando as lágrimas. Eu entendo, filho. Eu entendo completamente. E você pode levar o tempo que precisar. Eu só peço uma coisa. Não some de novo sem me dar uma resposta. Mesmo que a resposta seja que você não quer mais me ver. Eu preciso saber. Preciso ter um fechamento. Não posso passar o resto da vida me perguntando o que você decidiu. Peguei um guardanapo que estava em cima da mesa, peguei uma caneta do bolso da camisa e escrevi meu número de telefone. Me liga daqui a 1 semana, eu disse. 1 semana para eu colocar a cabeça no lugar e decidir o que eu quero fazer. Mas eu prometo que vou te dar uma resposta. Não vou te deixar no vazio de novo. Ela pegou o guardanapo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Obrigada, João. Obrigada por pelo menos me escutar, por me dar uma chance de explicar. Isso já é mais do que eu merecia. Saí daquela salinha. Atravessei o restaurante onde as pessoas ainda estavam almoçando, como se nada tivesse acontecido. Entrei no meu caminhão que estava fervendo por ter ficado no sol, liguei o motor e dirigi sem destino certo por horas, apenas rodando pelas estradas secundárias do Paraná, enquanto minha cabeça tentava processar tudo o que tinha acontecido. Nos dias seguintes eu mal consegui trabalhar direito. Fazia as entregas no automático, dormia mal. Acordava no meio da noite pensando naquela conversa, naquele reencontro inesperado. Liguei para o meu melhor amigo, o Carlinhos, que também é caminhoneiro. Contei a história toda para ele, e ele me ouviu em silêncio e depois disse algo que ficou martelando na minha cabeça. João, eu não posso te dizer o que fazer. Ninguém pode. Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente só tem uma mãe na vida. E sua mãe pode ter errado. Pode ter te machucado mesmo sem querer. Mas ela fez o que achou que tinha que fazer para sobreviver. E isso não é pouca coisa. E você tem que decidir se quer carregar essa mágoa para o resto da vida, ou se quer tentar construir uma relação com ela nos anos que ainda restam para vocês dois. Conversei também com minha ex-esposa, a Fernanda, que me conhecia desde que éramos jovens e sabia da história da minha mãe. E ela disse algo diferente, mas igualmente importante. João, eu sempre vi como a falta da sua mãe te afetou, como você sempre teve dificuldade de confiar nas pessoas, como você sempre esperava ser abandonado, e isso prejudicou até nosso casamento. Então talvez esse reencontro seja uma chance de você curar essa ferida de uma vez por todas, não por ela, mas por você mesmo, para você poder seguir em frente de verdade. Passei aquela semana inteira refletindo, lembrando, sentindo, e no final daqueles 7 dias eu tinha chegado a uma conclusão. Peguei o telefone, disquei o número que minha mãe tinha me dado, e quando ela atendeu com a voz trêmula de ansiedade, eu disse: Mãe, eu quero tentar. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Vai ter dias em que eu vou estar com raiva de você, sem motivo aparente. Vai ter momentos em que eu vou te culpar por coisas que talvez não sejam nem culpa sua. Mas eu quero tentar construir alguma coisa. Quero tentar te conhecer de novo. Quero tentar entender quem você é hoje. E quero te dar a chance de conhecer quem eu me tornei, apesar de tudo. Do outro lado da linha eu ouvi ela desabar em choro, aquele choro profundo de alívio e gratidão, e entre os soluços ela conseguiu dizer: Obrigada, meu filho. Obrigada por me dar essa chance. Eu prometo que vou fazer valer a pena.
Prometo que vou passar o resto da minha vida tentando compensar o tempo perdido, tentando ser a mãe que você merecia ter tido desde sempre. Nos meses que se seguiram, começamos devagar, encontros curtos no restaurante onde ela trabalhava, conversas superficiais sobre coisas do dia a dia, nada muito profundo, porque nenhum de nós dois sabia exatamente como construir uma relação de mãe e filho quando essa relação tinha sido interrompida por mais de 3 décadas. Nas primeiras vezes era estranho, desconfortável, tinha silêncios longos onde a gente não sabia o que falar. Tinha momentos em que eu sentia a raiva voltando e precisava respirar fundo para não explodir. Tinha momentos em que ela chorava do nada, porque alguma coisa que eu dizia ou fazia lembrava ela do menino que eu era quando tinha 6 anos. Mas aos poucos, visita após visita, conversa após conversa, foi ficando mais fácil, mais natural. E eu comecei a conhecer minha mãe não como aquela figura idealizada ou demonizada que eu tinha construído na minha cabeça durante todos esses anos, mas como uma pessoa real com qualidades e defeitos, com uma história de sobrevivência impressionante, com uma força que eu nunca imaginei que ela tivesse. Ela me contou sobre os anos que passou sozinha, sobre os trabalhos que teve, sobre as amigas que fez, sobre os momentos em que pensou em desistir de tudo, mas continuou porque sabia que eu estava em algum lugar do mundo e talvez um dia a gente pudesse se reencontrar. Eu contei para ela sobre minha vida, sobre como me tornei caminhoneiro, sobre meu casamento que não deu certo, sobre os lugares que conheci rodando pelo Brasil, sobre como a estrada virou minha casa e meu refúgio. E vi nos olhos dela uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pelo homem que eu me tornei. Tristeza por não ter estado presente para ver esse homem se construindo. 6 meses depois do reencontro, decidi que era hora de dar um passo maior. Mãe, eu disse num dos nossos encontros, eu quero que você conheça minha casa, quero te mostrar onde eu moro, quero te apresentar para os meus amigos, quero parar de esconder você como se fosse um segredo. Você topa? Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos marejando de novo. Você tem certeza, João, você tem certeza que quer me apresentar para o mundo como sua mãe? Não vai se sentir constrangido, não vai ter que explicar para todo mundo por que sua mãe sumiu durante 32 anos? Eu vou ter que explicar sim, respondi. Mas não me importo, porque a verdade precisa ser dita. E eu aprendi que carregar segredos só faz a gente adoecer por dentro. Então sim, eu tenho certeza. Eu quero que as pessoas saibam que minha mãe voltou, que a gente está tentando reconstruir nossa relação. E quem não entender, quem julgar, problema é deles, não nosso. No final de semana seguinte, levei minha mãe para minha casa, uma casa simples que eu tinha comprado com anos de economia, e vi ela olhando cada cômodo com atenção, tocando nos móveis, olhando as fotos na parede, tentando entender quem eu era através dos objetos que eu escolhia ter ao meu redor. Ela parou em frente a uma foto minha quando criança, uma das poucas fotos que eu tinha daquela época, onde eu estava sorrindo com um caminhãozinho de brinquedo na mão. Eu lembro desse dia, ela disse com a voz embargada. Eu lembro que te dei esse caminhãozinho no seu aniversário de 5 anos. Você dormiu abraçado com ele durante semanas. E quando eu fui embora, uma das coisas que mais me doeu foi pensar que você ia acordar procurando por mim, e eu não ia estar lá para te dar o abraço de bom dia que você sempre pedia. Fiquei ali parado olhando para ela, olhando aquela foto, e senti algo dentro de mim se quebrando de vez. Não se quebrando no sentido ruim, mas se quebrando no sentido de que aquela última barreira de proteção que eu tinha construído ao redor do meu coração finalmente estava cedendo, e as lágrimas começaram a cair, e pela primeira vez desde o reencontro, pela primeira vez em 32 anos, eu abracei minha mãe de verdade. Não um abraço protocolar e desconfortável, mas um abraço apertado, daqueles que tentam compensar décadas de abraços perdidos, e ela me abraçou de volta com uma força que eu não esperava que ela tivesse, e a gente ficou ali chorando juntos, 2 adultos meio quebrados tentando colar os pedaços um do outro. Depois daquele dia, nossa relação mudou de patamar, ficou mais profunda, mais verdadeira, e eu comecei a incluir ela nas coisas da minha vida. Levava ela para almoçar com meus amigos, apresentava ela para os meus colegas caminhoneiros, e no começo as pessoas ficavam confusas porque sabiam que eu sempre dizia que não tinha mãe. Mas quando eu explicava a história, quando contava a verdade toda,
A maioria entendia, tinha compaixão, e alguns até compartilhavam suas próprias histórias de família, complicadas, de relações que foram quebradas e reconstruídas. Teve um episódio especialmente importante uns 8 meses depois do reencontro, quando minha mãe me ligou meio nervosa, dizendo que tinha algo para me mostrar. Quando cheguei no restaurante onde ela trabalhava, ela me levou para o quartinho onde ela morava nos fundos do estabelecimento, um espaço minúsculo, mas limpo e organizado, e me mostrou uma caixa de sapatos velha, escondida debaixo da cama. João, ela disse, abrindo a caixa com mãos trêmulas. Eu guardei isso durante todos esses anos. Nunca tive coragem de jogar fora, mesmo sabendo que era doloroso olhar. Dentro da caixa tinha fotos minhas de quando eu era bebê, de quando era criança, fotos que eu nem sabia que existiam, e embaixo das fotos tinha cartas, dezenas de cartas escritas à mão em papel amarelado pelo tempo. O que é isso? Perguntei pegando uma das cartas. São cartas que eu escrevi para você durante todos esses anos, ela explicou. Toda vez que eu sentia muita falta, toda vez que acontecia algo importante e eu queria te contar, toda vez que era seu aniversário ou Natal ou qualquer data especial, eu escrevia uma carta. Sabia que nunca ia mandar, que você nunca ia ler, mas escrever me fazia sentir menos sozinha, me fazia sentir que de alguma forma eu ainda estava conversando com você mesmo, que fosse só no papel. Passei as próximas horas lendo aquelas cartas. Eram centenas delas, algumas curtas, algumas longas, algumas alegres, a maioria tristes, e em cada uma delas minha mãe contava sobre a vida dela, sobre o que estava sentindo, mas principalmente sobre o quanto ela pensava em mim, sobre o quanto ela se arrependia de ter ido embora, sobre o quanto ela torcia para que eu estivesse bem. Tinha cartas do meu aniversário de 7 anos, de 8, de 9, de todos os anos até o ano passado. Tinha cartas falando sobre quando ela imaginou que eu tinha terminado o ensino médio, sobre quando ela imaginou que eu tinha arrumado meu primeiro emprego, sobre quando ela descobriu através de conhecidos que eu tinha me casado, e cada carta era um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo, porque mostrava que mesmo longe, mesmo ausente, ela nunca tinha parado de ser minha mãe no coração dela. Por que você nunca mandou essas cartas? Perguntei com a voz embargada. Por que guardou tudo isso sozinha? Porque eu tinha medo, ela respondeu. Medo de que se eu mandasse você ia rasgar sem ler, ia jogar fora com raiva, e era melhor guardar aqui comigo do que arriscar que você rejeitasse. Mas agora que a gente se reencontrou, agora que você me deu essa chance, eu quero que você tenha essas cartas. Quero que você saiba que eu nunca esqueci de você, nunca parei de te amar, nunca parei de ser sua. Mãe mesmo estando longe. Levei aquela caixa para casa e durante as semanas seguintes li e reli aquelas cartas várias vezes, e cada leitura me fazia entender um pouco mais a dor que minha mãe carregou, a solidão que ela viveu, o sacrifício que ela fez achando que estava me protegendo, e fui aos poucos deixando a raiva ir embora. Fui aos poucos substituindo aquela mágoa antiga por algo mais parecido com compreensão e compaixão. 1 ano depois do reencontro, decidi fazer algo que eu nunca tinha planejado fazer. Decidi apresentar minha mãe para o lado da família que ela não via. Fazia mais de 3 décadas. Os irmãos dela, a mãe dela que ainda estava viva com quase 90 anos, os sobrinhos que ela nunca conheceu. E organizei um almoço grande numa chácara alugada para esse propósito. Quando contei para minha mãe sobre o plano, ela ficou apavorada. João, eles devem me odiar. Devem achar que eu sou uma pessoa horrível por ter sumido daquele jeito. Como eu vou encarar eles depois de tanto tempo? Você vai encarar do mesmo jeito que me encarou, respondi, com a verdade, contando o que aconteceu de verdade e deixando que cada um processe do seu jeito. Mas você merece ter sua família de volta, e eles merecem saber que você está viva, que você não os abandonou por desamor, mas por necessidade. O dia do almoço foi intenso. Quando minha mãe chegou na chácara e viu os irmãos dela esperando, ela quase desistiu de descer do carro, mas eu segurei a mão dela e disse que eu estaria ali do lado dela o tempo todo. A avó, minha bisavó, foi a primeira a reconhecer ela e começou a chorar chamando o nome dela. Maria, Maria, minha filha, é você mesmo. Você está viva. E se arrastou com a bengala até onde minha mãe estava e as duas se abraçaram chorando, uma senhora de quase 90 anos reencontrando a filha que achava que tinha perdido para sempre. Os irmãos da minha mãe tiveram reações diferentes.
Um deles a abraçou imediatamente, com lágrimas nos olhos. Outro ficou mais distante, mais ressabiado, precisando de tempo para processar, e uma irmã dela foi direta ao ponto perguntando por que ela nunca deu notícia, por que deixou todo mundo sofrendo achando que ela tinha morrido. Minha mãe contou a história toda de novo, com todos os detalhes dolorosos, e vi as expressões das pessoas mudando conforme ela falava, saindo do julgamento inicial para a compreensão, para a compaixão, para a raiva não mais dela, mas da situação que ela tinha vivido, do meu pai que tinha sido tão violento, a ponto de forçar ela a fugir daquele jeito. No final daquele dia, minha mãe tinha recuperado não só a mim, mas uma família inteira que ela achava que tinha perdido, e ver ela cercada pelos irmãos, pela mãe idosa, pelos sobrinhos que queriam conhecer a tia que nunca tinham visto, isso me encheu de uma alegria que eu não esperava sentir, porque percebi que ao perdoar minha mãe, ao dar essa chance para ela, eu não tinha dado um presente só para ela, mas para mim também, porque agora eu não era mais aquele homem fechado e cheio de mágoa. Eu era alguém que tinha conseguido perdoar, que tinha conseguido reconstruir, que tinha conseguido transformar dor em amor. Hoje, 3 anos depois daquele encontro inesperado no restaurante de beira de estrada, minha mãe é parte integral da minha vida. A gente se fala quase todo dia. Eu paro no restaurante onde ela trabalha sempre que estou passando pela região. Levo ela comigo em algumas viagens mais curtas, quando ela consegue folga, e construímos uma relação que não é exatamente igual ao que seria se ela nunca tivesse ido embora, mas é real, é profunda, é cheia de amor, e isso é o que importa. Ela me contou há alguns meses que está juntando dinheiro para se aposentar, que quer parar de trabalhar no restaurante e talvez se mudar para mais perto de mim, e eu disse que quando ela estiver pronta, eu vou ajudar ela a fazer essa transição. Vou estar lá do lado dela assim como ela agora está do meu lado, sempre que eu preciso. Teve um momento há cerca de 6 meses que resumiu perfeitamente o que essa jornada de reencontro e perdão significou para mim. Eu estava passando por um período difícil, tinha perdido um amigo muito próximo num acidente de estrada e estava devastado, com aquela tristeza profunda que parece não ter fim. E minha mãe apareceu na minha casa sem avisar, com uma mala pequena, e disse que ia ficar comigo por uns dias, até eu me sentir melhor. Durante aquela semana ela cuidou de mim, fez comida, me obrigou a sair da cama quando eu só queria ficar deitado, me ouviu falar sobre meu amigo durante horas, e naqueles momentos eu percebi que finalmente, depois de 35 anos de vida, eu tinha uma mãe de verdade. Não no sentido biológico que sempre existiu, mas no sentido profundo de ter alguém que se importa, alguém que cuida, alguém que está presente, e isso não tinha preço. E se você acompanhou essa história até aqui, se sentiu cada parte dessa jornada de dor, de verdade, de perdão e de reconstrução, eu quero te deixar com uma reflexão que mudou minha vida e talvez possa mudar a sua também. A gente nunca sabe a história completa das pessoas. Nunca sabe por que elas fizeram o que fizeram, por que tomaram as decisões que tomaram, e julgar baseado apenas na nossa dor, na nossa perspectiva limitada, pode fazer a gente perder oportunidades incríveis de cura e de reconexão. Minha mãe não era a vilã que eu construí na minha cabeça durante 32 anos. Ela era uma sobrevivente, uma mulher que fez uma escolha impossível numa situação impossível e guardou a dor dessa escolha durante décadas, sem poder dividir com ninguém. Perdoar ela não significou esquecer a dor que eu senti. Não significou fingir que aqueles anos sem ela não me machucaram profundamente, mas significou escolher olhar para frente em vez de ficar preso no passado. Significou escolher construir algo novo, em vez de continuar destruindo a mim mesmo com mágoa e ressentimento. Hoje, quando dirijo pelas estradas, quando passo por aquele restaurante onde nos reencontramos, eu sempre reduzo a velocidade e olho para a entrada, lembrando daquele dia que mudou tudo, e agradeço ao destino, à vida, ou seja lá o que for que controla essas coisas, por ter me colocado naquele lugar naquele momento específico, porque se eu tivesse escolhido outro restaurante, se tivesse decidido não parar, se tivesse passado direto, eu teria perdido a chance de recuperar minha mãe, de curar aquela ferida que eu carreguei a vida inteira, de me tornar um homem melhor e mais completo. Então, se você tem alguém na sua vida que você perdeu, alguém que te machucou,
alguém que você jurou nunca perdoar, pensa na possibilidade de ouvir o lado dessa pessoa, de tentar entender a história completa, porque talvez, só talvez, a verdade seja mais complexa e mais humana do que você imagina. E talvez o perdão que você dar não seja um presente para a pessoa que te machucou, mas um presente para você mesmo, uma chance de se libertar desse peso que você carrega, uma chance de viver mais leve, mais inteiro, mais capaz de amar e ser amado. Obrigado por terem me acompanhado até o final dessa história, que é tão pessoal, mas que eu sinto que precisa ser compartilhada, porque se minha experiência puder ajudar uma pessoa a perdoar, a se reconectar, a dar uma segunda chance, então todo o sofrimento que passei terá valido a pena. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre perdão e segundas chances. E lembra sempre que nunca é tarde demais para reconstruir o que foi quebrado. Nunca é tarde demais para perdoar. Nunca é tarde demais para voltar para casa. Seja essa casa um lugar físico ou um lugar no coração de alguém que nunca parou de amar você, apesar de tudo. Até a próxima história, pessoal. E que vocês tenham a coragem de abrir o coração para o perdão quando ele bater na porta de vocês, porque essa pode ser a decisão que vai mudar tudo na vida de vocês, assim como mudou na minha.